Meu Deus. Pode se assentar, por gentileza. Eu li esse texto de Romanos capítulo 8, porque ele é um texto incrível. Esse texto fala do resultado da obra de Cristo. Jesus é Deus. E Filipenses diz que embora ele sendo Deus, ele preferiu se humilhar e deixar toda a sua glória para assumir a forma de um ser humano, uma pessoa. E eu gosto de imaginar que Jesus, ele passou por todos os processos naturais que você e eu passamos. Jesus já foi um sonho de Deus para a humanidade, como você e eu já fomos um sonho de Deus para a humanidade. Jesus já foi uma semente, uma pequena semente dentro do ventre de uma mulher, como você e eu já fomos uma pequena semente no ventre das nossas mães. Jesus teve que passar por todos os processos de formação dessa semente até ela se tornar um bebê maduro, pronto para nascer, para sair da barriga de sua mãe, como nós também. Jesus passou por todos os processos que nós passamos de ser cuidado por alguém extremamente, porque se ele não fosse cuidado morreria de fome, ser alimentado com leite como nós mamamos no peito das nossas mães, e ele passou por todo o processo de aprendizagem, alfabetização, aprendeu a andar, aprendeu as disciplinas, ele aprendeu nos estudos na escola, as línguas, os cálculos, tudo que na época se fazia, Jesus se sujeitou, e ele era Deus. Mas por que ele fez tudo isso? Ele fez tudo isso porque ele tinha uma missão aqui na terra. E a missão de Jesus era nos reconectar com Deus. O pecado fez uma separação entre nós e Deus muito grande, muito profunda e intensa. E por mais que você e eu tentássemos nos aproximar de Deus, nós não conseguiríamos de forma eficiente. Então ele providenciou através de Cristo. Jesus, ele fez todas essas coisas para nos religar com Deus. E quando ele, no seu ministério, 3 anos e meio aproximadamente, fez discípulos, vários homens, vários meninos, tinha garotos andando com ele de 17 anos. Jesus, ele ensinou princípios do reino, mas Jesus, ele impartiu no coração daqueles meninos, muito mais do que a religião ensinava, que era a palavra de Deus, mas ela não era prática, ela não era acessível, ela era como que ordenanças vazias. E embora pessoas na cultura judaica amassem a Deus, eu acho que eles não conseguiam se identificar muito com Deus nessas práticas. Parece que havia uma distância, alguma coisa estava faltando. E a gente sabe que quem estava faltando era o mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E Jesus então, ele fez isso, ensinou aqueles caras e eles aprenderam tantas coisas. Só que ele deu uma dica, ele falou, olha, é o seguinte, tá chegando no final do meu ministério aqui na terra e eu precisarei morrer numa cruz. E irão acontecer algumas coisas que escandalizarão demais vocês. Mas tudo isso vai culminar em algo muito glorioso no final. No final vai se cumprir o descrito de Joel, onde o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. O Espírito Santo, ele sempre agiu na terra. Ele tomou muitos homens de Deus. Muitos homens de Deus foram guiados e cheios do Espírito. O próprio Davi diz, quando ele peca, lá no Salmo 51, ele diz nos Salmos, arrependido pelo seu pecado, ele diz, não afasta de mim o teu Espírito Santo. Era um cara que conhecia o Espírito Santo, era alguém que andava na presença de Deus. Mas isso não era comum entre todos, não era um acesso para todos, nem todos encontravam esse caminho. E Jesus veio dizer que ele veio liberar esse caminho. Veio tirar o pedágio e liberar geral. Pode subir. Falou agora, aqui ó, você chega a mim e eu libero para você subir, para você viver coisas incríveis em Deus.
E os discípulos, lógico, não entenderam. Quando Jesus morre na cruz, então a casa cai, todo mundo fica assim, meu Deus, mas eles não entenderam. Até que ao terceiro dia ele ressuscita, e a história conta que Cristo se encontra com os discípulos outra vez, reanima eles, repreende eles, corrige algumas coisas, e ele disse: olha, agora vocês façam o seguinte, lembra que eu falei todas as coisas, fiquem agora em Jerusalém, até que do alto todos vocês sejam revestidos de poder, o Espírito Santo virá, aguarde. E eles ficam ali esperando em torno de 10 dias, orando intensamente todos os dias, e de repente, o inesperado acontece, porque eles esperavam, mas não sabiam o que eles esperavam, né? E o inesperado acontece, e todos são cheios do Espírito Santo naquele dia. E aqui, o apóstolo Paulo em Romanos 8, ele traz o fruto de quando você e eu nos inclinamos para as coisas do Espírito. O quanto a presença do Espírito, ela produz coisas na nossa vida, de dentro para fora. No nosso interior, na nossa essência, mas também nas coisas periféricas, externas. O Espírito Santo, ele é o poder de Deus, ele toca, ele vivifica, ele traz vida. Quantos querem nessa manhã ser tocados pelo Espírito de Deus nesse lugar? Eu quero ser extremamente tocado por Ele, porque talvez, como eu, você tenha tantas áreas na sua vida, onde você precisa ser vivificado. E eu estava essa semana orando, numa das manhãs, e meditando na verdade eu estava orando, e na oração, me veio um texto bíblico na mente. Eu no momento não me lembrava qual era esse texto, embora eu o conheça muito bem. E eu comecei a ler, e quando eu comecei a ler aquele texto, eu falei: uau, Deus, que coisa incrível esse texto. E eu queria compartilhar uma palavra baseada nesse texto com você, que está lá em Ezequiel capítulo 37. É uma palavra muito preciosa. Eu tenho um objetivo bem claro com essa palavra nessa manhã. E o meu objetivo é você, é a sua vida, porque eu entendi que esse é o objetivo do coração de Deus. Deus se importa com a gente, e Deus sofre quando a gente sofre. Deus, ele não se alegra quando ele vê a gente na lama, tudo torto, esquisito. Ele não é do agrado dele. Embora ele respeite muitas das nossas decisões com lágrimas, não é o que ele quer para nós. Os planos que Deus tem para você e para mim são planos de paz e não de mal. Jesus disse que quando Ele veio para que nós tivéssemos vida em abundância. E quando Ele diz sobre a vida em abundância que Ele queria para nós, Ele fala: até aqui Satanás veio matando, roubando e destruindo. Ele é ladrão, é isso que ele sabe fazer. E nós, como que sem recursos para lutar contra ele, Jesus veio: eu vim resolver isso. Só que isso vem sendo falado sempre. Quando Adão e Eva pecam e perdem a comunhão com Deus, estão ali no início de uma quebra de aliança, agora vocês não podem mais ficar nesse ambiente aqui, onde vocês estavam acostumados comigo, vão ter que sair daqui. Deus diz: mas vai chegar um dia em que da semente da mulher eu vou enviar aquele que vai pisar a cabeça desse torturador de vocês, ele vai destruir. Sempre foi anunciado aquilo que Cristo iria fazer por nós. Então Antigo e Novo Testamento são uma coisa só, gente. É uma história de amor de Deus, uma história de exemplos, de tragédias e de coisas incríveis que Deus fez na terra. Só para dizer: eu me importo com você, eu tenho algo para fazer na sua vida, você precisa ser restaurado, me deixe restaurar você. E aí nós chegamos em Ezequiel 37, onde o profeta Ezequiel, ele tem uma visão, e eu queria ler com você do versículo 1. Ele diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que era um
muito numerosos. Não eram poucos ossos, eram muitos, muitos e muitos ossos na superfície do vale. E olha o detalhe: e estavam sequíssimos. Eram ossos sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? O que você responderia? Respondi: Senhor, estou meio sem palavras, tu sabes. Não sei, eu não sei. Então ele me disse: profetize para esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito e viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que se batiam, osso contra osso, e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, e cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro cantos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos para que vivam. Versículo 10, profetizei como ele me havia ordenado, o Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé, formaram um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó meu povo, pois em vocês o meu Espírito, porém em vocês o meu Espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Uou! Que palavra é essa, gente? Que palavra poderosa é essa do Espírito de Deus agindo no homem? Essa palavra, ela é muito profética para nós. Ela é uma palavra muito profética para o povo de Israel. Ela tem um cunho espiritual muito forte para Israel, mas eu não quero falar deles, eu quero falar da gente. Eu quero falar daquilo que eu entendo que você e eu precisamos ouvir nessa manhã. Esse texto ele começa falando que um profeta está lá, vivendo a vida dele, cumprindo talvez o seu chamado, o seu ministério, e ele é tomado por Deus, e o termo veio a mim, a mão do Senhor. Mão fala de obras, mão fala da capacidade de fazer, mão fala de poder.
Porque eu tenho mãos, eu posso levantar isso aqui. Porque Deus tem mãos, Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, por causa do poder que opera nele. Ele tem esse poder. Esse é o nosso Deus. E Ele diz que Ele é tomado por aquele poder. Ele sente que algo diferente está acontecendo. E de repente, o Espírito do Senhor vem e o arrebata, o leva em espírito para um outro lugar. E eu quero que você caminhe comigo na seguinte ideia. Imagine que Deus não leva ele para um lugar físico. Imagine que Deus leva ele a um lugar onde ele está imaginando essas coisas. Ele está vendo, ele percebe, mas é como aquele sonho que você e eu temos, que até cheiro a gente sente. Até os sentimentos, parece que o nosso corpo interage com tudo aquilo que está acontecendo. Ezequiel está nesse lugar. E ele percebe, porque o Espírito leva ele, começa a rodear aquele lugar. Era um lugar muito, muito grande. E ele percebe que aquele lugar estava repleto de ossos. Ele olhou, é osso para todo lado. Meu Deus, onde que eu estou? Será que passou uma retroescavadeira no cemitério e revirou todos os ossos? O que aconteceu? Ele não sabia. Eu fico imaginando isso, ele olhando tudo aquilo. Só que ele percebe que aqueles ossos estão sequíssimos. E eu fiquei pensando um pouquinho nessa visão, nesse início. E o Senhor me chamou a atenção para a palavra ossos. O que são os ossos? Você já se imaginou sem osso? Você seria e eu seria muito parecido com uma minhoca. Incapaz de ficarmos em pé. Osso, quando eu estava lendo, eu fui olhar a palavra original, tem vários significados, e um deles fala sobre essência. O osso, os ossos, que são muitos ossos que nós temos, acho que 260, uma coisa assim, eles são os responsáveis por dar a estrutura que nós precisamos para ficar em pé. Embora eles necessitem de tendões, de carne e de pele, principalmente para ficar bonito, né? Ia ficar muito estranho sem a pele. E precisam estar, por causa dos nervos, interligados com o cérebro para receber comando e então se locomover. Se nós tivéssemos todas essas coisas, menos os ossos, o que nós seríamos capazes de fazer? Como nos colocaríamos em pé? E Deus me falou que os ossos são a nossa essência. O texto que eu li antes de Romanos 8 fala que se eu me inclinar para as coisas da carne, eu vou viver o quê? Morte. O resultado vai ser morte. Davi, quando fala do pecado dele, diz: por causa do meu pecado, os meus ossos secaram. Ossos fala de uma essência que nós temos. E eu quero agora desvincular o osso do seu corpo natural, que é a essência para que o seu corpo permaneça em pé, com a essência da sua vida, que te mantém em pé. Que talvez por causa de inclinações com a carne, envelheceram, ressecaram e estão mortos. Escolhas que a gente faz vão determinar um fruto na nossa vida. Se eu faço boas escolhas, baseadas na palavra de Deus, eu vou ter frutos de justiça, frutos que vão agradar e vão servir a minha geração. Mas a mesma verdade diz respeito a escolhas ruins. Também darei frutos, e frutos ruins, que não vão abençoar a geração, que não vão abençoar a família, que não vão abençoar filhos, que não vão abençoar negócios. E essa não é a vontade de Deus para você e para mim.
A vontade de Deus para você e para mim é que nós sejamos uma bênção. Israel, o povo de Israel, que foi a primeira expressão de Deus para povo de Deus, Deus começa fazendo uma aliança com um homem que, embora fosse sincero na sua devoção, era idólatra, preso numa cultura que o afastava de Deus, e Deus aparece e fala para ele: Abraão, eu sou o Senhor, e eu te escolhi, eu te chamo, sai desse lugar aí, e vai para onde eu vou te mostrar, sai dessa vida, eu tenho algo melhor para você, Abraão. E ele fala: estamos juntos, é nós no Pai. E ele vai, e ele entra numa jornada com Deus, e em Abraão nasce Israel. Só que nós somos descendentes de Abraão, segundo a promessa de Cristo Jesus, que é da descendência de Abraão, e ele nos reconectou a promessa que Deus faz aqui em Abraão, para uma nação inteira. Só que o que eu vejo que às vezes, eu e você, em determinados momentos da nossa vida, nos encontramos secos. E eu imagino que nessa manhã, Deus quer que você e eu saiamos aqui do natural e caminhemos um pouquinho no vale da nossa vida, para a gente se enxergar e olhar tudo aquilo e dizer: meu Deus, olha o que aconteceu com a minha vida, Deus, olha o estado em que eu cheguei, olha a minha família, olha meus relacionamentos, Deus, olha quanta enfermidade no meu corpo, Deus, eu não entendo isso. Só que no meio do teu caos, Deus te faz uma pergunta nessa manhã: por acaso, Johnny, podem esses ossos voltarem à vida? Ai Deus, eu não sei, Deus, eu não sei, eu não tenho forças nem para responder, mas uma coisa eu sei, Tu sabes, Senhor, Tu sabes. E aqui eu vejo que Deus, Ele quer que você e eu possamos trazer à memória aquilo que nos pode dar esperança. E existem duas coisas no mundo que Deus entregou para nós, através de Cristo Jesus, que nunca nos serão tiradas, só depois que todo mundo for embora. Duas coisas nunca serão tiradas daqui, que é a palavra de Deus e o Espírito de Deus. A palavra e o Espírito operando Deus, agindo Deus. Quem impedirá? Se a palavra e o Espírito estiverem em operação, algo vai acontecer. Só que eu e você, esse texto diz que precisamos dar crédito à palavra de Deus, para a operação do Espírito mediante a palavra profetizada. Senão também não vai acontecer nada. Se eu e você, ao rodearmos pelo vale da nossa vida, enxergando o caos em que nos encontramos, continuarmos a olhar e dizer assim: a vida é assim mesmo, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Meu irmão, se você olhar assim e continuar profetizando desta forma, você não vai experimentar o que Deus já te deu gratuitamente em Cristo Jesus: a palavra e o Espírito de Deus. Ezequiel, eu penso que quando vê aquele caos, talvez ele já soubesse que Deus estava falando de Israel. Ele deve ter chorado, ele deve ter ficado muito angustiado. Com certeza, nessa passeadinha que você e eu estamos dando no nosso vale, dá vontade de chorar, às vezes não dá, gente? Você fala: meu Deus do céu, até quando eu me sofrerei, Senhor? Até quando eu estarei comigo, né? Você fica assim: não acredito. Só que Ezequiel, Deus fala assim: tá bom, eu que sei, então faz o seguinte, profetize para esses ossos. Profetize nessa essência, Ezequiel. Irmão, irmã, profetize na tua essência. Profetize ao seu interior. Profetize a quem você é de verdade em Deus. Profetize, embora você esteja seco, profetize. Ele está dizendo: profetize para esses ossos e diga-lhes: ossos secos,
Ele estava dizendo, vocês não são secos. Não, ele está dizendo, vocês são secos mesmo. É verdade, a visão está correta. O sentimento que vocês têm é correto. O sentimento que eu tenho é correto. Estamos secos, ok, estamos secos. Então, ossos secos, ouçam o Logos, o Rema, a palavra de Deus. Ouçam o que Deus diz. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos secos. Ouça, pega isso aqui, meu irmão. Ouçam o que o Senhor diz. Não ouçam a realidade em que você está, o que ela diz. Não ouça isso. Ouça o que o Senhor diz. Não ouça a força do pecado em você. Ouça o que o Senhor diz. Não ouça a sua depressão. Ouça o que o Senhor diz. Não ouça o que o inferno está falando dentro de você. Ouça o que o Senhor diz. Porque só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Não ouça as circunstâncias. Ouça o que o Senhor diz. Ouça. Quer ver uma coisa? Jeremias capítulo 29, versículo 11. Tem onde vou ler? Ah, tá. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. Quem está dizendo? O meu e o teu Senhor diz, eu é que sei, eu sei, o resto não sabe, só eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, e não são esses que você está pensando, não são esses pensamentos de derrota, de tristeza, de depressão, de opressão, de adultério, de pecado, não são esses. Ai, meu filho está perdido, não são esses que eu tenho. Ai, mas o meu marido, não são esses pensamentos que eu tenho. Eu, Senhor, digo, quais são os pensamentos que eu tenho? E Ele diz, são pensamentos de paz, e não de mal, para dar-lhes um futuro, e uma esperança. Então vocês me invocarão, e se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão, e me acharão, quando me buscarem de todo o vosso coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei que mude a sorte de vocês, e os congregarei de todas as nações, e de todos os lugares para onde os dissipei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Eu é que sei, diz o Senhor, os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. Os nossos pensamentos são muito pequenos, os nossos caminhos são muito rasos, mas os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus são maiores. Só que como enxergar isso? Como enxergar essa verdade no caos em que nós vivemos? Sabe, querido, eu acho que depois que você viu, você tem que fechar os olhos e acreditar, e fazer o que o profeta Ezequiel fez. Deus diz, agora você profetiza. Você profetiza a minha palavra. Eu disse para você dizer isso, diga isso. Então ele começa a profetizar. Ainda é um vale de ossos, ainda é um caos na sua vida e na minha vida, mas agora existe uma palavra que liberou o Espírito. Uma palavra de Deus libera o Espírito de Deus, e quando o Espírito de Deus é liberado, algo começa a acontecer, e diz que começou um barulho. E o Ezequiel ficou olhando aquele negócio e falou, meu Deus, que é isso? E o texto diz que cada osso procurou o seu osso, a sua conexão. Sabe o quebra-cabeça que você nunca conseguiu montar? Começou a se montar. Falei, meu Deus, que é isso? Que é isso, Deus? Que é isso? Juntou cada osso no seu osso. Cada partezinha pequena, 260 e lá fumaça o osso, se juntaram, se encontraram. No meio de milhares, milhões de ossos, eles se encontraram. Meu irmão, deixa eu falar um negócio para você. Não importa
quão distante Satanás tem te jogado tuas expectativas e esperanças para longe, não importa. Uma vez que a palavra de Deus é liberada, o Espírito de Deus é liberado, e o osso vai encontrar o seu osso, o mapa vai fechar, o quebra-cabeça vai montar, e você vai conseguir enxergar muito além do que você está enxergando hoje. Ouça a palavra do Senhor, querido. Ouça a palavra do Senhor. E sabe a consequência? A consequência é que os tendões que você não tem, a carne que você não tem, a beleza, a pele que você não tem mais, começarão a brotar por causa da palavra do Senhor. E você e eu vamos experimentar coisas lindas em Deus. De repente as pessoas vão olhar e falar: uau, o que aconteceu com você, cara? O que aconteceu com você? Só que tem mais. Sabe o que é bom em Deus, gente? Que Deus não quer só que você tenha os seus ossos reconectados, a sua alma fique em paz outra vez. Ele não quer só que suas condições voltem no seu corpo, na sua vida. Ele não quer só que a sua aparência volte a ser boa. Ele quer que você tenha vida. Ele quer que você tenha vida. Sabe por quê? Porque senão, se você pegar um bom terapeuta, bom mesmo, ele alinha tuas emoções. Se você pegar um bom coaching de negócios, ele vai te alinhar, cara. Só que o que adianta? E não menosprezando o trabalho dessas pessoas, eu amo o que eles fazem. Mas uma coisa não pode subsistir sem a outra. E a outra é maior do que a coisa primeira. A outra é o Espírito de Deus. É o Espírito quem vivifica. Sabe uma carta? Quando você pode escrever uma carta linda. Hoje a gente usa e-mail, WhatsApp, é muito descartável a nossa comunicação, mas não muito longe desses dias, usava-se um papel, uma caneta, um lápis, uma pena, e se escrevia uma carta. E fazia-se uma declaração, uma afirmação, e se dobrava aquela carta, colocava dentro do envelope, fechava aquele envelope com colinha, ia no correio, comprava um selo, e aquele selinho de nada, aparentemente de nada, é quem garantia que a carta chegasse ao seu destino. Embora eu tenha todo o discurso, informação, tudo que eu tenha, que o mundo possa me dar, que pessoas possam me dar, se eu não tiver o Espírito Santo, que é o selo da promessa, talvez eu vou aparentemente viver, mas realmente eu estou morto, não estou vivo. E então, nesse capítulo 37, diz o versículo 8: olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus: venha dos quatro ventos, ó Espírito, sobre esses não mais ossos secos, sobre esses mortos, para que vivam. Foi como no início. Diz que no início a terra estava sem forma e vazia. O Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. Bom, assim está escrito na nossa língua portuguesa. Mas diz que em dado momento Deus disse, e quando Deus profetizou, o Espírito se moveu e começou a criar, recriar e organizar todas as coisas conforme a palavra do Senhor ia sendo liberada. E a terra ficou completa. Então Deus pensou: vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança. Então ele vai lá, com as suas mãos poderosas, pega barro, lama não, era uma argila, né? Que lama não dá para moldar, era uma argila. E ele molda um boneco de barro, perfeito, orelhinha, olhinho, tudo certinho.
E de repente Deus libera uma palavra para que esse homem receba espírito e vida. E diz que o ruar de Deus entra naquele boneco de barro, de argila, e ele se torna alma vivente, ser vivo. Foi a mesma coisa aqui. Havia uma multidão de pessoas mortas, deitadas, corpos perfeitos, mas mortos. E Deus diz: faça como eu fiz no início, libere o ruar de Deus, para que espírito entre neles e eles vivam. O texto diz aqui no versículo 10: profetizei como ele me havia ordenado. O espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram em pé. Eles viveram e se puseram em pé. Quando o Espírito de Deus age por meio da palavra de Deus, que é profetizada por você e por mim, os seus ossos, o seu passado, a sua vida vai começar a passar por um processo de transformação. Deus vai remodelar você, mas Ele quer que 2 objetivos aconteçam com isso na sua vida. O primeiro é que o Espírito de Deus entre em você e você viva. Você viva e se recoloque em pé. Você se coloque numa posição que Deus tem para você. Se coloque em pé. O seu lugar não é prostrado e chorando as mazelas da vida. O seu lugar é em pé, sabendo em quem você tem crido. E dizer assim: o meu Redentor vive. E ainda que toda essa zoeira está acontecendo aqui, eu sei que Ele se levantará em meu favor. Eu vou ficar em pé. Sabe, querido, diante de Deus nós nos prostramos em reverência e adoração, para reconhecer que Ele é maior do que nós. Mas quando nós saímos de sua presença em prostração e adoração a Ele, nós nos colocamos em pé, diante de todas as situações adversas da nossa vida, para dizer: eu estive com o Senhor. Eu estive com o Senhor, e algo vai acontecer. Ele me disse, então eu digo. Ele me falou, então eu também falo. Ossos secos, e seja a situação que for na sua vida, profetize, para que a vida volte para esse lugar. Mas existe uma segunda coisa que eu vejo aqui, que eu acho que é tão importante quanto a primeira. Diz que eles se formaram como um enorme exército. Sabe como Israel se via? Como ossos secos, sem esperança e sem futuro. Sabe como Ezequiel via aqueles ossos, aquele exército? Como um bando de osso seco, perdido, sem esperança e sem futuro. Sabe como Deus via aqueles ossos? Como um exército em pé, vestido, ornamentado, com armas nas mãos, preparado para a batalha. Sabe como Deus te vê? Exatamente assim. Alguém com um chamado, alguém com uma vocação, alguém com uma especialidade que carrega dentro de si algo tão profundo que carrega para servir essa geração, para servir os propósitos de Deus para essa geração, para buscar o que se perdeu, para levantar o que está cansado, abatido, para ser o intercessor dessa geração, para ser um evangelista, para ser um mestre que ensina a palavra de Deus, para ser aquele que pastoreia as ovelhas do Senhor, aquele que limpa as feridas, aquele que cura. Sim, foi para isso que Ele te chamou, mas Ele te chamou também para profetizar nessa geração, assim diz o Senhor. Nós completamos o 10º ano da Verdade e Vida, e entramos agora no 11º ano, estamos no primeiro mês do 11º ano, começando ele. E hoje à noite, o pastor Paulo com certeza vai trazer uma palavra extraordinária, falando da importância daquilo que acontece a partir dos 10 anos. Posso te dizer por que vai acontecer
tudo que precisa acontecer a partir dos 10 anos da Verdade e Vida. Sabe por quê? Porque assim diz o Senhor. E assim crê você e creio eu. E assim nós profetizamos, para que tudo que Deus disse aconteça. Na Verdade e Vida como igreja, em cada um de nós como membros desse lugar, mas muito mais do que pelo fato de sermos dessa igreja local, é porque somos o corpo de Cristo, a igreja de Jesus na terra. E nós estamos debaixo de uma autorização. Mundo espiritual, você e eu alcançamos uma transformação. Há uma transformação acontecendo a partir do 10º ano, que nos próximos anos nós vamos experimentar algo completo na nossa vida. Mas você precisa e eu preciso crer. Você e eu precisamos profetizar. Embora você ainda enxergue algumas coisas como um vale de ossos secos, na sua vida, na sua família, talvez até na igreja. Sabe o que Deus te chamou para fazer? Não foi para declarar que vai falir, que vai estragar, esse filho vai se perder mesmo, o casamento vai acabar mesmo. Não foi para isso. Deus te chamou para ter olhos transformados e olhar na perspectiva de Deus. E dizer, ok Deus, eu só vejo desgraça, mas o Senhor vê exército, então que se levante o exército, em nome de Jesus. Amém? Eu queria orar com você sobre essa palavra. Irmãos, eu quero demais isso para a minha vida. Eu não tinha como objetivo trazer uma boa palavra para você, não. Eu tinha como objetivo que a gente pudesse sair desse lugar que limita a nossa visão, e a gente pudesse dar passos de fé, e possamos mudar o nosso discurso. Porque se a gente não mudar a semeadura, nunca vai mudar a colheita. Se eu não mudar a minha semeadura, quem fala planta, irmão, e quem planta colhe. Mude o seu discurso. Pastor, você não conhece a minha história. Eu não conheço mesmo. Eu não sei como resolver o seu problema, mas uma coisa eu sei: Deus sabe, e Deus pode. Aquele que tudo vê, aquele que tudo conhece, se você crer, Ele vai tocar você.